Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Muito bom dia. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Céu. Nosso devocional de hoje está em Hebreus, capítulo 12, no versículo 1, que tem um tema. Na verdade, nós vamos pegar esse versículo, nós vamos dividir em 3 partes. Nós vamos fazer 3 devocionais aqui em cima desse versículo, porque tem muita informação que a gente pode extrair para aplicar na nossa vida. Então, a primeira parte do versículo nós vamos usar hoje, que eu coloquei o tema desse devocional como nuvens de testemunhas. Amor? Tá bem? Então, Hebreus 12:1 está escrito o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, o nosso devocional está baseado na primeira parte desse versículo, que ele vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa primeira parte eu quero usar isso aqui, né? Que nuvem de testemunhas é essa que o autor de Hebreus está falando aqui? É do capítulo 11. Se você voltar um capítulo aqui, você for ler o capítulo 11, você vai ler lá a parte quando ele fala sobre os heróis da fé. Vai falar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Então acredito que é muito conhecido esse capítulo, você que lê Bíblia, né? Então, se nós formos ler lá o capítulo 11, eu vou só aqui citar alguns personagens que ele cita lá. Ele vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Isaac, ele vai falar sobre Jacó, ele vai falar sobre Moisés, sobre Raabe, sobre Gideão, Jefté, Baraque, Sansão, entre outros. Então ele vai usar um monte de personagens, né? E qual que é o objetivo do autor de Hebreus quando ele fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas? Muitos de nós nos deparamos com tribulações e dificuldades e queremos desistir, queremos abandonar a fé. E o autor de Hebreus, visando isso, né, porque aqui ele está falando sobre a carreira cristã, sobre a corrida cristã. Por isso que no final do versículo ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, certo? Só que ele começa no começo do versículo dizendo que nós devemos olhar para aquela nuvem de testemunhas. Por que eu devo olhar para aquela nuvem de testemunhas? Porque esses homens que ele cita no capítulo 11 são homens que um dia percorreram também essa mesma corrida que nós estamos correndo. A vida cristã, ela é uma corrida, ela é uma carreira, né? Que nós devemos correr com paciência. E quanto tempo dura essa carreira? A vida inteira. Se você viver 60 anos, será 60 anos a sua carreira. Se você viver 80, se você viver 100, vão ser 100 anos a sua carreira. Então, o autor de Hebreus aqui, ele nos leva a olhar para essa nuvem de testemunha. E é isso que eu quero fazer nessa manhã. Você que está aí, quem sabe, cansado, afadigado, querendo desistir, ou em meio às tribulações e às lutas, pressionado a abandonar a fé, a pular do barco, né? O autor de Hebreus aqui, ele nos manda, né, por assim dizer, a olhar para o capítulo 11. No capítulo 11, o que eu encontro lá no capítulo 11? Eu encontro um homem chamado Abraão. Se você for ler a história de Abraão, você vai ver que Deus diz assim: ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e ali te farei uma grande nação. Abraão não tinha garantia de nada. Deus só simplesmente disse: sai daí, vai para lá que eu vou te usar lá, eu vou te levantar lá. E Abraão creu. E a Bíblia diz que quando ele creu, isso foi lhe imputado como justiça, como está no livro de Gálatas, que Paulo escreve. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Homens em situações muito piores, né, muito mais precárias do que a nossa, que foi exigido deles muito mais fé do que é exigido de nós, esses homens percorreram a carreira, terminaram o percurso e foram vencedores. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Nós devemos olhar para essas histórias do capítulo 11 e devemos nos inspirar nela. Quando nós estivermos a ponto de desistir, de querer abandonar a fé, olhe para essas histórias. Olhe para Isaac, né? O filho da promessa, que nasceu com quase 100 anos, o pai dele já tinha quase 100 anos, ele veio a nascer. Olhe para Jacó, né? Todas as dificuldades que ele teve com Labão, mas ele venceu. Olhe para Davi, que foi chamado, sendo ele um menino ainda, pequeno, aos olhos das pessoas ele era fraco, não tinha força, não tinha possibilidade de ser um rei, até mesmo diante da sua própria família, mas ele se tornou um rei, venceu. Você pode olhar para Sansão, né? No final da sua vida teve força de Deus. Você pode olhar para Jefté, para Gideão, né? A história de Gideão inspiradora. Gideão foi chamado para libertar o povo de Israel daquele povo que os oprimia, né? E a Bíblia diz que o anjo chegou com Gideão e disse assim: homem valoroso, né? Dizendo que ele era forte.
Só que ele estava moendo trigo aonde? No lagar. O lagar não é lugar de moer trigo, é lugar de pisar uva. Mas o que ele estava fazendo lá dentro? Ele estava com medo. Mas através da mão de Gideão, Deus fez uma obra. E eles conseguiram concluir toda a carreira, conseguiram concluir tudo aquilo que eles tinham que fazer. Então o autor de Hebreus aqui está dizendo, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos. Nós temos pessoas, relatos de pessoas que venceram. Nós temos relatos de pessoas que conseguiram chegar até o final, de pessoas que concluíram a sua carreira. Então, qual que é a aplicação que eu quero fazer aqui nessa manhã dessa palavra? Se você está fraco, está triste, está cansado, o que acontece? Você quer desistir? Eu convido você, olhe para esses homens, olhe para o capítulo 11, veja homens que em dificuldades conseguiram vencer. Olhe para essas histórias do capítulo 11, né? São testemunhas de quê? Testemunhas de que é possível chegar até o final. Testemunhas de que, independente da situação, é possível vencer, é possível chegar até o final, é possível. Então olhe para elas, olhe para essa nuvem de testemunhas. Amém? Então ore comigo também nessa manhã. Eu quero orar com você sobre esse assunto. Soberano Deus, mais uma vez vamos a Ti em oração nessa manhã. Nós te agradecemos pela oportunidade da vida, pela saúde, pelo ar que nós respiramos, Senhor. Pai Santo, te peço nessa manhã que o Senhor possa nos revigorar, Senhor. Que nós possamos levar os nossos olhos e olhar, Senhor, para esses homens, para essas pessoas do Antigo Testamento que venceram, que passaram por dificuldades, que em meio a tantas fraquezas, tantos problemas, conseguiram vencer, conseguiram superar, conseguiram concluir e completar a carreira que lhes estava proposta, Senhor. Que nós possamos elevar os nossos olhos e nos inspirar, Senhor, nesses homens. Que nessas histórias, Senhor, possa ser gerado em nosso coração fé, possa ser gerado em nosso coração perseverança. Não nos deixe desistir, Senhor. Não nos deixe voltar atrás. Não nos deixe abandonar o Evangelho. Não nos deixe abandonar a vida cristã. Não nos deixe retroceder na nossa fé com o Senhor. Nos revigora, Senhor, nessa manhã. Nos dá força, nos dá vigor, para que mais um dia nós possamos continuar firmes e caminhando no caminho da verdade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí, não perde tempo. Eu vou tentar todos os dias trazer uma palavra para você e abençoar a tua vida, que esse é o objetivo desse canal, te ajudar a crescer na vida com Deus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia nesse dia, em nome de Jesus.